Olá pessoal, eu sou Carlos Arnit do astrologiasistemica.com.br. Eu não podia deixar de entrar aqui hoje no canal para falar sobre o fenômeno que aconteceu na tarde de ontem em São Paulo, em que o dia virou noite. Isso aconteceu lá em São Paulo, mas aconteceu aqui no interior onde eu moro também. Entre 3 e 4 horas da tarde, simplesmente uma escuridão se apossou do ambiente, os postes se acenderam, e tudo começou a se comportar como se a noite tivesse caído. As pessoas ficaram muito assustadas, começaram a sair à rua perguntando o que estava acontecendo, achando que era o apocalipse. Não, pessoal, não tinha nada de sobrenatural, era algo natural mesmo. E o que era? Um revide da natureza, da Mãe Terra, para as interferências que nós estamos fazendo aqui. Nós tivemos aí uma conjunção de fatores, de massa de ar, de chuva e tudo mais, junto com poluição de queimadas. E aí nós vemos que os dados indicam que o Brasil só nesse ano piorou muito o tratamento com o meio ambiente. O Brasil está ridicularizado lá fora pela forma como tem tratado as questões ambientais de uma forma totalmente estúpida e sem nenhum tipo de conhecimento científico por parte do governo e das lideranças que se posicionam aí, que querem maquiar a realidade dos fatos. O próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais colocou que houve um desmatamento, aí, um aumento de 88% no desmatamento só em junho desse ano na Amazônia. Isso é muito sério. Quando nós mexemos com a Terra vai revidar. Evidentemente, o que nós vimos, o que aconteceu ontem, é um resultado dessa política que está aí, dessas ações. Não que os governos anteriores se primaram também pelo trato do meio ambiente. Não. Vamos lembrar que Cátia Abreu, agrosenadora, foi ministra da Agricultura da Dilma. Então, nós vamos analisando essa questão que o agronegócio no Brasil tem um poder muito grande e ele perpassou todos os governos. Todos os governos, mas neste governo aí, ele se tornou privilegiado. Por quê? Porque o presidente pensa com a cabeça dos boiadeiros, aí, dos agricultores, do pessoal que trabalha com a terra, que tem que ir desmatando mesmo, que tem que ir queimando mesmo, tá? E nós estamos nessa situação. Nós vimos a quantidade de poluição que foi colocada no ar. Isso daí é equivalente à erupção de um vulcão. Geralmente acontece nas zonas que tem erupção vulcânica e que fica coberto de cinzas, assim, tá? O Chile, o sul da Argentina, anos atrás, ficou assim, fechou Bariloche por causa de cinza vulcânica. Mas no nosso caso nós não temos vulcão. Nós temos a nossa própria estupidez, nosso próprio descaso para com o meio ambiente. E evidentemente não adianta você queimar lá longe, pessoal, porque a fumaça vem até você. Existe uma coisa chamada vento, tá? Então, assim, o cara está sentado aqui em São Paulo, todo feliz da vida, ele está pouco se lixando para o que está acontecendo lá na Amazônia. Eles até aplaudem as bravatas desse presidente aí, tá? Com relação a tomar terra de índio, a meter a motosserra mesmo nas coisas. Só que agora você está sentindo aí que as cacas feitas lá longe vão repercutir aí em você. Porque nós vivemos num sistema, e num sistema, toda vez que você mexe na parte, você reconfigura e altera o todo. Então tem que começar a entender essas questões. E para isso é estudar, gente? Estudar ciência básica, estudar biologia, ecologia. Pessoas que aplaudem as atitudes antiambientalistas desse governo, ou é porque fugiram da aula de biologia, ou dormiram na aula de biologia, ou porque é mau caráter mesmo. Então é uma questão assim muito séria quando a gente vê pessoas defendendo essas posições antiambientalistas e querendo colocar o ambientalismo como se fosse uma coisa errada, como se fosse uma coisa totalmente fora de propósito, e aí nós vemos essa situação toda acontecendo. Só que, como eu falo, do ponto de vista astrológico também tem um engate aí. Eu fui ver o que aconteceu, estava acontecendo nos céus astrologicamente, tá? Essa questão desse anoitecer sobre São Paulo. Isso é um prenúncio, é um sinal. Trevas sobre o Brasil, isso está um indicativo de onde nós chegamos. Nós estamos aí chegando no fundo do poço da situação no Brasil. O Brasil está no seu pior momento da sua história.
E essas trevas, elas vêm só mostrar isso e anunciar muito mais que vem pela frente aí. A gente vem falando sobre isso, os meus vídeos eu venho falando sobre essa conjunção Saturno, Plutão em Capricórnio, ela vai mexendo, ela vai trazer coisas muito sérias. Falei sobre a conjunção de Marte com a estrela Régulo, sobre o poder do fogo, e olha aí as queimadas, o que traz, tá? Foi um vídeo anterior aí. Então temos essas questões a vir. Então só para você entender, eu vou colocar aí para você o mapa astrocartográfico para você entender o que estava acontecendo naquele momento entre 3 e 4 horas da tarde aqui no Brasil, principalmente na região sudeste. Então nós temos aqui o mapa astrocartográfico do Brasil para o dia de ontem, 19 de agosto, no momento daquela escuridão. Vejam essas linhas aqui cruzando essa área onde aconteceu esse fenômeno. Essa linha preta que vocês veem aqui representa Plutão no ascendente. Plutão, que é o senhor das trevas, ele estava na região ascendente nesse momento da escuridão, que trata das trevas, dessa questão das sombras, que nós estamos falando tanto sobre o Brasil nesse momento que ele está vivendo, tá? Você também pode observar que existe ali também outro grupo de linhas aqui que representa Saturno no ascendente. Essa linha marrom aqui representa Saturno no ascendente, e veja que também é um cruzamento com a linha azul aqui, que representa justamente a Lua no fundo do céu. Tudo acontecendo nessa região próxima a São Paulo aqui, onde nós tivemos esse evento, esse fenômeno bastante característico, bastante específico aí, dessa questão atmosférica envolvendo também poluição. E a gente pergunta, né, por que São Paulo? Né? Por que São Paulo? Por que não foi outro lugar do Brasil que ficou sob trevas? Né? Eu vou deixar essa pergunta para que vocês aí reflitam sobre isso. Por que a cidade de São Paulo, né, sofreu esse evento? Geralmente, quando você analisa as histórias aí, os grandes impérios, né, os faraós, os reis, sempre que ocorreram quedas muito sérias, aconteciam prenúncios na natureza, eventos extraordinários, sinais que mostravam que algo estava por vir. É só lembrar das pragas do Egito, o que aconteceu com o faraó, tá? Então vamos analisar o que tem por trás desse simbolismo todo, dessa nossa falta de cuidado para com a Mãe Terra. Por quê, gente? Nós somos produtos da natureza, ela é muito maior do que nós, ela é muito mais antiga do que nós, ela é a mãe de todas as mães. E quando a gente tem esse ato, esse descaso com a grande mãe de todas, né, a gente está tendo um descaso sistêmico, né, com a parte que nos deu a vida, que nos proporcionou estarmos aqui. E olha como nós estamos tratando esse ambiente, né, com essa febre consumista, com esse interesse da economia e do desenvolvimento econômico acima de tudo. Isso é uma outra crença que está sendo colocada em xeque, e que quanto mais as pessoas acharem que é função de governo criar condições econômicas boas para você ter bom consumo e dinheirinho no bolso, mais nós vamos sofrer o impacto disso, porque função do governo é cuidar de nós e não cuidar do ambiente econômico para as grandes corporações, para as bolsas de valores. Não é essa a função de governo. A função do governo é cuidar da nossa saúde, da nossa educação, cuidar das nossas crianças, cuidar de trazer a paz, a cultura de paz, a fraternidade entre as pessoas. É para isso que um governo deveria de existir, mas não é isso que nós estamos vendo. Nós não vemos isso aqui no Brasil, não vemos isso nos Estados Unidos, não vemos isso em maior parte dos governos da União Europeia, Japão, China. O que interessa para esse pessoal é lucro, 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 desenvolvimento a qualquer preço. E nesse ritmo nós sabemos que a Terra já não tem mais recursos naturais para sustentar essa maluquice toda que é o nosso sistema econômico, esse sistema capitalista, que também está aí vias de sofrer mais um revés na sua economia. Tudo isso é essa névoa, essa escuridão que vem prenunciar momentos muito, muito complicados no futuro, e não adianta a gente ficar se lastimando, porque isso tudo é resultado das nossas escolhas. Por isso, da próxima vez, nós, enquanto coletividade,
temos que analisar melhor as nossas escolhas e fazermos escolhas a partir de pontos de vista racionais e de consciência, de tomada de consciência, e não simplesmente por medo, por Maria vai com as outras, ou por outras situações aí adversas que tangem a ignorância e a estupidez. A gente tem que começar a analisar que nós temos que nos tornar um povo autônomo de condicionamentos externos que nos colocam sobre o que é o certo e o que é o errado. A gente tem que abandonar essas coisas e encontrar a nossa própria diretriz, enquanto coletividade, cada um fazendo o seu papel, encontrando o seu interior, encontrando a sua verdade interior, e a partir disso, do compartilhamento coletivo dessas verdades individuais, nós construirmos uma verdade que realmente seja cabível, que seja de nível energético e espiritual elevado, para que aí sim, através dessa estrutura, nós possamos construir um sistema melhor, um governo melhor e uma condição melhor para todas as pessoas. Mas da forma como está aí colocado, insistir nesse modelo é insistir na estupidez, é insistir em construir casa de palha no meio do vendaval. Enquanto nós ficarmos assim, nós vamos só coletando situações cada vez mais negativas. E não adianta depois vir aqui falar no canal que a gente só fala de coisas pessimistas ou que a gente é pessimista. Olha os fatos, olha a realidade, abre a janela e olha para o mundo, pessoal. Não é a gente que é pessimista, as situações estão acontecendo, tá? Estão acontecendo e a gente só está dando feedback aqui. A gente está olhando e está comentando o que está acontecendo e está antevendo o que vai acontecer com base nas análises que a gente faz aqui. Tá? Então para com essa coisa de querer achar que tem que estar tudo bonitinho, porque não está, pessoal. Tem que cair na real que não está tudo bonitinho. Se você quer que esteja, porque você gosta ou aprova esse estado de coisas, isso é um problema seu, tá? Mas na coletividade, na realidade dos fatos, nós estamos numa situação bastante trevosa no Brasil e principalmente no mundo. E os fatos que virão em 2020 só vão comprovar aquilo que eu estou falando. Bom, pessoal, esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês sobre toda essa situação aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.